Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Vital. Hoje aqui comigo estão o Fábio Guedes. Olá, Fábio. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bom? E a nossa convidada ilustre, a Mariana Vieira, que é diretora de terapias guiadas por imagem na GE Healthcare. Olá, Mariana. Oi, Aline. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Nós que muito feliz de estar aqui. Espero contribuir bastante para o podcast, para a audiência. Contem comigo, espero que seja uma conversa bem leve. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes aí que você pôde participar conosco. Com certeza, uma honra recebê-la e saber que aceitou esse convite para conhecermos um pouco mais de você, da sua carreira, da sua pessoa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mariana, você está na área da saúde aí há aproximadamente 11 anos, né? Inclusive, você teve essa ascensão assim, na sua carreira na GE Healthcare. Antes de entrar um pouco mais nessa área da sua carreira, eu queria saber quem é a Mariana, né? Quem que é a pessoa por trás da diretora na GE? Quem que é a Mariana? O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho da sua história. Claro, bom. Então, eu sou conhecida como Mariana Vieira na GE, Mariana Hoskin nas redes sociais. Sou mineira, vocês vão notar pelo meu sotaque na conversa que eu vim de lá. Estou aqui em São Paulo há 6 anos, pela GE, vim a trabalho. Sou apaixonada pelos meus 2 cachorrinhos, o Oz e a Areta, sou casada. Sou atleticana, gosto de futebol. Bom, esse ano a gente não teve muita alegria, mas ano passado despontamos no campeonato. Eu gosto muito de esporte. Então, assim, eu sou uma pessoa que todo dia de manhã, se eu não fizer o meu exercício físico, é como se meu dia não tivesse começado. Só para vocês terem uma ideia. Todos os dias, é uma rotina, então. Eu faço exercício físico de 5 a 6 vezes por semana e às vezes eu vou 10 dias direto. Caramba, então você tá na turma do Fábio. O Fábio gosta de correr. O Fábio é do tipo que corre 10 da noite, 11 da noite, não corri hoje ainda, preciso correr. Exato. Sou dessas, então assim, acho que o hobby principal que eu mais gosto de fazer, o que para mim é uma prioridade, que eu faço encaixar no meu tempo, independente da rotina de trabalho, é o exercício físico. Se eu tiver meia hora, eu vou fazer dessa meia hora bem aproveitada, porque para minha saúde mental, para o meu bem-estar, é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. Dá uma refrescada na cabeça, né? Sim, de certa forma, assim. E você é de Minas, então? Veio para São Paulo por conta de trabalho? Sim. Eu já morei em São Paulo 2 vezes. Essa aqui é a minha segunda passagem por São Paulo. Eu morei aqui de 2013 a 2015. Voltei para Minas, fiquei 2 anos trabalhando de lá. E aí depois eu voltei para São Paulo definitivamente. E confesso, não tenho vontade mais de voltar para Minas. Eu sinto que São Paulo é a minha casa, minha terra. Não tenho nenhuma vontade de voltar. Amo minha família, amo tudo que eu tenho lá. Porém, hoje eu sinto que São Paulo é minha casa e é aqui que eu quero ficar. Você começou na GE como estagiária. Uhum. E aí você teve essa ascensão na carreira desde sempre na GE. Então, quando você iniciou lá, você estava em Minas? Eu estava em Minas. Eu vou voltar um pouquinho e vou contar um pouco da minha carreira, porque tem uma parte curiosa, que é, primeiro que eu sou fisioterapeuta de formação. Que legal. Mas eu não cheguei a exercer a profissão em si. Uhum. Quando eu cheguei no 7º período da faculdade, eu pensei, não sei, eu acho que tem alguma coisa que não sei, acho que eu não consigo me ver fazendo isso nos próximos 20, 30 anos. Me parecia repetição. Assim, eu não conseguia ver essa questão da carreira, sabe? De você cresce, você aprende, você muda. Eu sentia que poderia ser uma repetição. E aí, no 7º período, me deu esse estalo de preciso fazer uma coisa nova e eu decidi mudar e fazer administração. Não mudar, porque eu cheguei a formar. Então, eu tenho diploma de fisioterapeuta, eu só não atuei efetivamente em hospitais, clínicas, só nos estágios obrigatórios da faculdade. Fiz administração. Nesse período, eu comecei a trabalhar numa outra empresa de táxi aéreo, aviação, nada a ver com saúde. Então, eu trabalhava com fretamento de jatos executivos. Então, assim, quem faz isso? Executivos que precisam de horário marcado, bandas, né, que precisam ir para o interior, voltar, pessoas que eventualmente querem passar, né, feriado em Angra dos Reis, ir e voltar. Então, assim, era uma profissão... Tinha um certo glamour. Porque, assim, eu estava num ambiente onde eu lidava com pessoas de altíssimo nível, pessoas famosas, assim. Não vou citar o nome das bandas, mas imagina, você receber aquelas bandas que você ama, que você tem CD, sabe, a música inteira, e você tomar um café com eles na sala de espera. Era super glamouroso. Mas, como exemplo da minha família, dos meus pais, eu sempre quis trabalhar em multinacional. Então, quando eu migrei da fisioterapia para a administração,
Eu já tinha para mim que o meu objetivo era trabalhar numa grande empresa, uma empresa multinacional, onde eu pudesse ter várias oportunidades de carreira. E aí, bom, surgiu a oportunidade na GE para estágio. E eu falei, sabe? E aí eu conversei muito com meus pais, meu pai falava assim, vai. Porque, assim, a GE é uma super empresa, vai te dar oportunidade de carreira. Eu sei que, assim, né, ir para o estágio, comparado à posição que você tem hoje, pode ser um passo atrás, mas não. Vai que eu acho que essa empresa vai te dar muita oportunidade, é uma empresa reconhecida mundialmente. E aí fui eu pedir a demissão na empresa que eu trabalhava, e eles falaram, mas peraí, você está saindo daqui, nesse cargo, para ser estagiária? Eu falei, sim. Estou indo porque eu quero ir para uma empresa desse porte, eu sinto que tem oportunidade, eu sinto que eu possa crescer. E foi aí que eu entrei na GE, dando o que para muitos, naquele momento, não fez nenhum sentido, porque seria dar um passo atrás, mas hoje eu vejo que eu dei um atrás para depois dar 10 na frente. Mas é uma questão de visão também, né, de meta. Eu fiz um curso recentemente de marketing, inclusive, com um menino que era formado engenheiro, eu não lembro o tipo específico da engenharia, mas ele se formou, trabalhou na área, depois ele saiu e foi ser trainee na Nestlé. E ele é apaixonado pela Nestlé. Então ele fala que foi a melhor decisão que ele teve, porque justamente ele falou, eu fiz isso pensando em entrar numa outra área, numa coisa diferente, e eu sei que eu estou no caminho certo. E é isso, assim, eu acho que nunca existe um passo atrás. Eu acho que se você tem uma visão e um objetivo, ele tem que ser seguido, assim. Eu acho que tem um pouco de intuição, tem vontade, tem paixão, tem que ir atrás, assim. Não existe dar um passo atrás quando você está enxergando que aquilo pode te levar para frente no futuro. Sim. E principalmente momentos da vida em que você tem que tomar decisões que são para 20, 30 anos. Então, é interessante você contando essa história, que eu me recordei de um amigo que, quando ele estava fazendo engenharia, ele estava no 5º ano, na época fazíamos em 6 anos, e no 5º ano ele decidiu parar o curso e foi para artes cênicas. Então, assim, ele chegou numa conclusão que aquilo não era para a vida dele, ele queria seguir outro sentido, outro caminho, e era outro caminho totalmente diferente daquilo que nós, como engenheiros, estávamos buscando, mas que aquilo fazia sentido para a vida dele. E existem momentos da nossa vida que a gente tem que tomar essa decisão, aquela do passo para trás. Não digo um passo para trás, mas muitas vezes o conhecimento que você adquire numa função específica, até como estagiário, e como estagiário principalmente, que é uma função que é aprendizado e não de questão de remuneração, que faz com que a sua carreira dê 10 passos para frente por aquele conhecimento, network e pessoas que você acabou tendo contato que você não teria se não tivesse se submetido a essa posição inicial numa carreira como uma empresa como uma GE, que era um sonho, na verdade, dos engenheiros que estudaram comigo, tanto meu, quando comecei minha carreira em hospital. Empresas que focávamos eram empresas tais como GE, para que pudéssemos iniciar a carreira. E assim como eu tentei algumas vezes, acabou que não... A vida levou para outros caminhos e trabalhei em grandes hospitais, porém o sonho da multinacional era bem nítido na minha carreira inicial, na carreira inicial de muitos amigos que estudaram comigo. E fiquei bem surpreso quando você falou que é formada em fisioterapia, porque pessoas que a gente conhece nessas posições, a maioria, principalmente na Image, que é na questão de imagem, são pessoas de formação em engenharia, pô, eu fiquei bem surpreso e te dou até os parabéns aí pela carreira que você teve, porque é uma coisa que inspira muitos aspirantes, tanto a multinacionais ou a pessoas que estão iniciando uma carreira, a querer buscar e se formarem em determinados cursos ou determinadas áreas que podem vislumbrar uma carreira como a sua e como a de demais outras pessoas que você tem, que nós temos contatos aí comuns nesse sentido, né? Mas muito bem, parabéns. E até assim, eu acho que chega um ponto, depois que a gente amadurece na carreira, a gente percebe que a grande parte do que a gente fez no passado, até coisas que aparentemente não têm correlação, tudo meio que vai se encaixando. A gente tira proveito e até do conhecimento que a gente tem de coisa. Eu, por exemplo, fiz teatro. Fiz 3 anos de teatro. Então, assim,
tecnicamente falando, para que o teatro serviria na minha vida futura? Putz, para muita coisa, né? A questão social, a questão de saber se expressar, de saber se comunicar. Então, você tem a fisioterapia, você já estava ali na área da saúde, então, com certeza, conseguiu tirar muito conhecimento dali para aplicar no que você exerce hoje. Sem dúvida, não. Quando eu penso que eu falei, eu vou sair da fisioterapia porque eu quero trabalhar numa empresa, eu nunca falei, eu quero trabalhar numa empresa multinacional da saúde. Mas é impressionante como que as coisas vão... Aconteceu e se encaixa, acontecendo, né? Porque querendo ou não, o conhecimento não se perde e pode ser que naquele momento, inclusive no processo de seleção do estágio, talvez tenha feito sentido para quem me selecionou, que eu tinha uma bagagem da saúde, mas não foi, em nenhum momento foi proposital. A oportunidade surgiu, eu me apliquei, fui para o processo, mas sim, me ajuda. Conhecimento a gente não perde. Então, assim, acho que estudar, dedicar, inovar, só agrega. Com certeza. Não importa se ele necessariamente... Se hoje, né, igual eu falo, faculdade, se você não atua onde você necessariamente formou, gente, conhecimento não se perde. Tudo ali, de alguma forma, contribui e se encaixa para o sucesso profissional. É verdade. Você iniciou como estagiária e você teve várias posições ali, entre 5, 6, pelo que eu me lembro assim, por cima. Mas como que você chegou na sua posição que você está hoje, de direção, como diretora nessa área, de liderança? Como que foi acontecendo, assim, esse seu percurso lá dentro? Bom, então depois do estágio, eu tinha o benefício de que eu poderia tentar o programa de liderança, o trainee. E eu entrei, estando dentro da GE, acho que também colaborou bastante, né? Eu consegui fazer parte do programa de liderança da GE. E quando você fala, são muitas posições, é que o programa acaba sendo um acelerador de carreira. Então, assim, 2 anos eu passei por 4 posições. Eram 6 meses de rotações em áreas diferentes para que a gente pudesse ter a exposição em diferentes áreas e realmente criasse essa bagagem dentro da empresa. Então, é como se, assim, né, em 2 anos eu tive 4 posições diferentes, então isso já foi um acelerador por si só e que é também consequência do programa, né? O programa de trainee tem esse objetivo de acelerar a carreira de talentos, assim as empresas chamam. E aí depois eu fui ser especialista de produto, que foi exatamente quando eu voltei para Belo Horizonte. Então, eu era especialista de produto em arco em C, e hemodinâmica. Então, eu cobria um território de Minas, Rio, Espírito Santo e cheguei a pegar uma época o Nordeste vendendo esses produtos. Então, assim, nessa época eu tinha a função de explicar ao mercado, né, quais são os nossos diferenciais, o que a gente traz, qual produto posicionar adequadamente de acordo com a demanda de cada cliente e fazer toda essa diferenciação. Fiquei 2 anos nessa posição. É tipo um intensivão mesmo, como se fosse, para ter essa visão mais macro da empresa? Essa fase de PSS, que a gente chama, né, do Product Sales Specialist, já nem foi um intensivão. Intensivão foram os 2 anos de programa. Aí, quando eu me formei, já foi uma posição permanente. Eu poderia ter ficado nela 5, 6 anos. Fiquei 2. E eu acho que eu fiquei 2 porque a empresa reconheceu em mim, naquele momento, que eu tinha esse perfil de liderança, porque imediatamente após eu ter essa parte do Brasil, eu assumi a liderança da América Latina e estou aqui até hoje. Então, assim, eu tenho 6 anos que eu estou nessa posição de diretoria da América Latina para Arco em C e, mais recentemente, eu assumi as hemodinâmicas também. Legal. Né, que a gente agora chama de terapias guiadas por imagem. Então, eu entendo que, assim, essa minha ascensão... Teve sim, eu fiz um programa de liderança, então não só foram as oportunidades que eu tive de rotação, mas durante o programa a própria empresa dava muito treinamento, então a gente tinha muitos, eu diria até privilégios, assim, de participar de reuniões estratégicas, mas a gente também foi treinado. Nós somos desenvolvidos para isso e também eu acho que ao longo da minha carreira eu fui demonstrando habilidades para chegar onde eu estou, para que a empresa me reconhecesse como uma pessoa capaz de liderar pessoas, de liderar áreas, de inovar, de entregar os resultados, de seguir a trajetória que a empresa estava ali colocando para nós, né? Dentro da expectativa. Uhum. E esse seu, você falou da questão da América Latina, esse seu contato com outros países, como que você enxerga o Brasil na área da saúde comparado a esses outros países, assim? Olha... Eu acho assim, sem necessariamente focar no mercado de saúde, mas eu acho que, no geral, o Brasil é um país muito fechado. Talvez o Fábio, como empreendedor, saiba falar disso melhor do que eu. Eu acho o Brasil um país muito difícil, assim, né? Muita regra,
tributária, jurídica, eu acho muito difícil. Assim, eu vejo que alguns outros países existem mais facilidades e liberdade para que as coisas aconteçam para o melhor, de forma mais simples. Então, assim, eu falo que empreender só para pessoas muito corajosas, assim, porque... É interessante ouvir isso da Mariana, que eu tenho um pouco de experiência Canadá e Estados Unidos em relação ao nosso mercado. Porém, ao mercado América Latina, eu vejo que o Brasil já tem uma cultura burocrática. Esses dias mesmo eu estava num simpósio e questionei, o engenheiro fez uma palestra e eu questionei ele sobre a questão da nova RDC, que deu abertura da questão de compra e venda de máquinas usadas, e é um grupo que está acostumado a fazer um trade-in, onde aquele trade-in, quando uma empresa pega, essa máquina é descartada. E muitas vezes é uma tecnologia que pode ser muito bem utilizada em locais remotos no Brasil, e assim, ainda a cultura da burocratização, que é o medo de doar aquele equipamento, ou de transferir aquele equipamento e ter o revés jurídico, né, a insegurança jurídica e a insegurança também sanitária por questões regulatórias, faz com que hospitais que tenham capacidade de fazer doação não façam, prefiram jogar aquilo fora, um equipamento que muitas vezes no seu estado natural, normal, atual, custe em torno de R$2 milhões, isso é descartado como lixo, e justamente por causa dessa consciência burocrática, né? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, as coisas são mais simplificadas, são mais simples. Falando em América Latina, eu não tenho muita experiência, mas a cultura do Brasil faz com que a gente seja mais burocrata e tenha mais medo dessa burocracia. Porque se não for a jurídica, vai ser a tributária, se não for a tributária, vai ser a regulatória. A gente vai esbarrando em regras, algum né? tiro você toma. Se você não tomar um tiro, aconteceu alguma coisa, porque existem as amarras. E essas amarras que a gente, por associação, porque até pedindo auxílio de algumas empresas nessa questão, multinacionais, nessa questão de minimizar esse regulatório, essa burocratização, para que essa coisa seja mais flexível. E também concordo com você, o Brasil realmente ele é extremamente burocrático nesse sentido, e a gente acaba não podendo doar-se mais como profissional, ou seja, performar melhor aqui justamente por causa dessas amarras. Então, acreditamos que isso tende a melhorar, mas já tem mais simplicidade em muitos outros lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, nesse sentido, que façam com que essas coisas... Falam-se muito de sustentabilidade, falam-se muito de responsabilidade social. Como é que se joga uma ressonância de R$2 milhões no lixo, falando de responsabilidade social e de sustentabilidade, de reciclagem? Como é que eu vou reciclar? Vou reciclar um metal, sendo que aquele equipamento poderia ser utilizado para reciclar vidas, para dar vida, exames, procedimentos às pessoas. Então isso é bem interessante a gente falar que o custo Brasil faz com que isso aconteça. Mas acreditamos numa melhora, numa evolução que constantemente acontece, como o RDC 579 veio e abriu assim, uma porta bem grande para esse trabalho acontecer e a gente poder melhorar esse tema no Brasil. Sem dúvida, e só para te dar um exemplo assim, do tanto que eu acho, falando do mercado de saúde, eu vou falar do Chile, que para mim, dentro da América Latina, é um exemplo. O Chile é um país, eu diria que quase nada regulado, ele não tem uma Anvisa, assim, né? Então você não precisa de todo aquele processo burocrático para você levar um equipamento, para você levar um produto novo para ser comercializado no país. E aí o que a gente tende a pensar? Que então o mercado só compra equipamento ruim, ou sucateado, ou barato, porque não tem regulação, então entra qualquer um. Pelo contrário, o mercado se autorregula. O Chile é um país super desenvolvido, investe em tecnologia de ponta, investe nas melhores tecnologias, está sempre com produto novo. O mercado, por si só, ele é exigente, bastante exigente, usa tecnologia de ponta, porque lá tem facilidade de fazer negócio, eles têm a liberdade, eles podem investir. Então, assim... Ou seja, não tem aquele medo, aquela crença do lixo
do lixo, vamos dizer assim, do lixo tecnológico entrar no país. Não, ou seja, o país já tem uma cultura evolutiva que faz com que eles busquem o carro zero, literalmente. É o cliente do carro zero. Tem 2 modelos, né? Cliente carro zero, cliente carro seminovo e cliente carro velho. É um cliente que tem a opção de até trazer de fora um carro, estou dando exemplo de carro, mas um equipamento usado, mas ele prefere o novo para dar aquela segurança e qualidade ao paciente que ele espera ter para ele mesmo. Exatamente. Então, assim, para mim eles são um grande exemplo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter regulação nenhuma, eu acho que sim, né? Sim. A gente precisa de um certo, principalmente quando a gente fala de saúde, a gente precisa ter uma certa regulação, critério, afinal de contas a gente está lidando com vidas. Mas acho que o Brasil está muito, muito, muito engessado em todos os mercados, é um perfil nosso. E eu acho que como país a gente poderia evoluir mais se a gente tivesse mais liberdade para empreender, trazer mais, criar. Acredito eu que poderíamos ser mais prósperos se tivéssemos mais essa liberdade. Vocês acreditam que tende a melhorar? Você falou desse engessamento no Brasil. Vocês acreditam que daqui para alguns anos é possível que a gente melhore nesse sentido? Eu acompanhei desde o início as primeiras reuniões da Anvisa em Brasília, da mudança da Resolução 25 de 2001 para virar a 579. Então, assim, nós vemos que existe a boa vontade de toda a instituição em melhorar isso, em evoluir essa questão, mas, assim, acaba-se sendo uma equipe pequena que faz processos na nível nacional e acaba tendo uma lentidão nesse contexto. Então, começamos o processo em 2017, as primeiras reuniões, para a regulação sair no final de 2021. Então, olha o tempo que se leva para mudar e melhorar e evoluir uma questão que é uma questão de saúde pública. Então, vimos na pandemia muitos equipamentos vendidos que teoricamente eram sucateados e colocados em hospitais salvando vidas. Foi um marco na história, foi um start para que começasse a visualizar isso. Uma tomografia que era jogada no lixo antigamente, com essa nova resolução, ela pode ser utilizada num hospital, numa Santa Casa, numa cidade de 20 mil habitantes que não tem um número suficiente para caber uma tomografia, mas uma tomografia usada pode-se começar. Então, a gente acaba tendo essa... A gente viu muita boa vontade, dou até parabéns pro Anderson, que foi a pessoa que encabeçou essa parte na Anvisa. Então, ele nos recebeu muitas vezes, fizemos várias reuniões, e isso ajudou a fazer essa nova regulação. E final do ano passado, começo desse ano, dia 1º, começou a valer essa resolução. Então, a gente vê boa vontade, mas a máquina acaba sendo um pouco lenta devido à quantidade e volume de processos burocráticos que existem dentro do contexto. Mas eu vejo, sim, uma evolução e tenho essa expectativa de melhora e de evolução desses processos. Eu acho que vai melhorar também, porque tanto a indústria quanto as pessoas, os profissionais, hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha no passado, né? Assim, acho que a internet acelerou muitos debates, muitas discussões, você chegar em pessoas, né, que você antes não chegava. Então, acho que os debates estão mais ricos. E eu acho também que assim, existe uma abertura para se discutir mais. Então, eu acho que vai melhorar, sim. Eu sou positiva, tenho essa esperança. Vai melhorar, a gente vai conseguir melhorar o acesso à saúde, mas também acompanhar a evolução tecnológica, que também é importante, porque, né, a gente está o tempo inteiro inovando, trazendo novas ferramentas para dar mais segurança para o médico, para o paciente, bem-estar. Então, assim, eu acho que os dois têm que caminhar juntos. Sim, com certeza. A questão da área da saúde, assim, o que você mais gosta na área da saúde? Não sei se você conseguiria colocar algo específico, mas o que mais te dá prazer de estar na área da saúde? Eu diria que eu fui para a fisioterapia porque aquilo tinha para mim um senso de propósito. Eu quero ajudar pessoas a terem melhor qualidade de vida, né? Naqueles 17, 18 anos, quando você está decidindo. Então, assim, era aquela coisa. Eu quero trabalhar com algo que tem um propósito, assim, que tem a ver com a minha vida, que eu consiga tangibilizar. Eu não tinha vontade de trabalhar, por exemplo, numa mineradora. Eu me sentia muito distante daquilo. Então, assim, o que eu gosto da área de saúde é porque ele é muito tangível. Se eu vou fazer um exame, eu olho a máquina da indústria que eu trabalho, assim. Vou fazer um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, eu consigo tangibilizar
o meu trabalho né, na saúde da minha família, na minha. Então, assim, eu acho que o que eu mais gosto é isso. Além da gente ter esse propósito de melhorar a qualidade de vida, ajudar pessoas, curar, tratar, é uma coisa que está muito perto de mim, assim. Então, acho que é o que eu mais gosto. E é legal que é interessante, vendo você tão jovem, no quesito América Latina, a quantidade de pessoas que são impactadas pelo seu trabalho é uma coisa, assim, fora de sério. Por quê? Vamos supor que um equipamento, um arco cirúrgico e uma hemodinâmica, cada um façam 2 procedimentos por mês. Se você pega a quantidade de equipamentos espalhados pela América Latina que fazem procedimentos diariamente, quantas vidas teve um pedacinho do seu trabalho impactado por aquele procedimento? E é uma coisa interessante quando você fala de propósito. A gente fez um evento aqui na empresa chamado Semana da Conscientização para que o técnico que vá até o hospital fazer o reparo de um equipamento, para que o motorista que leva o equipamento até lá tenha a consciência do qual impacto que ela causa na vida de um paciente e se estender na família dele. Então, fazendo em números aqui, a gente chegou num número de aproximadamente, hoje a gente tem um impacto de 60 a 65 mil cirurgias ano. E quando a gente coloca isso no papel, eles até se assustam. Ou seja, eles chegam num contexto, eu acordo de manhã para ajudar 65 mil pessoas a fazerem uma cirurgia durante um ano. Olha o propósito que é diferente do eu estou acordando para fazer mais um dia de trabalho. Não, eu estou acordando para ajudar mais pessoas. Eu estou acordando para levar mais vida. Eu estou acordando para ajudar pessoas a fazerem procedimentos cirúrgicos que elas não poderiam fazer caso a minha empresa não existisse. Ou aquele procedimento poderia ser atrasado. Ou aquela tecnologia poderia ser muito velha e quebrar no meio da cirurgia. Então você tem propósito diferente para acordar todos os dias. E quando você põe uma proporção da América Latina, que eu estimo em torno de 450 milhões de pessoas, você tem uma abrangência muito maior num propósito e uma quantidade de pessoas que você impacta absurdamente na sua equipe para fazer algo que é do bem, algo que vai prover vida e vai prover alegria para muitas pessoas e famílias. Isso é muito gratificante para um profissional. É bem interessante. Sem dúvida. Eu acho que é aí que eu me encontrei na área da saúde. Eu comecei por isso e hoje eu vejo que faz total sentido. Assim, meio que causou aquilo onde você entrou e o que você queria, que era estar numa multinacional. Então você juntou os dois num único pacote e seguiu. Ainda que eu não tenha buscado propositalmente, parece que as coisas foram se encaixando, fazia sentido. E obviamente foi o que me faz permanecer também, né? Além de ser... Eu sou muito fã da empresa que eu trabalho, da GE. Também a indústria, né? Então, assim, acho que foi tudo encaixando, os planetas foram se alinhando para que tudo desse certo. Você estava comentando da questão da tecnologia. A gente sabe hoje que a área da saúde, para médico, para as pessoas que estão inseridas nessa área como um todo, qualquer tipo de profissional que está na área da saúde, estudar é muito importante, estar atualizado com o que está acontecendo é muito importante. Sim. Que conselho que você dá para esses profissionais, para eles estarem atentos às tecnologias? O que você diria, assim, para quem está te assistindo? Assim, pensando em carreira. Pensando em carreira. Eu vou ser bem honesta. Depois que eu me tornei líder, né, de pessoas, então hoje eu contrato pessoas, eu escolho pessoas para minha equipe. Acredite se quiser. Mas hoje eu contrato pessoas para a minha área mais pelo perfil da pessoa do que necessariamente pelo conhecimento técnico. Porque eu acho que conhecimento técnico obviamente, né? Assim, eu não estou falando de uma área de engenharia, que realmente algumas áreas você precisa ter a formação. Não é hoje a minha área, o meu time. Mas eu acho que estudar é muito importante, ter o conhecimento técnico é muito importante. Mas ele sozinho não é tudo. Eu acho assim, se você quer prosperar na carreira, se você quer crescer, você quer ser reconhecido, você quer se diferenciar, eu acho que existem outras coisas que são igualmente importantes, que são espírito de equipe, espírito positivo, vestir a camisa da empresa mesmo, parece piegas falar isso, mas não é, gente. A gente tem que vestir a camisa da empresa, a gente tem que estar alinhado com o propósito, tem que correr atrás para que as coisas funcionem. Então, assim... Eu já fiz uma contratação errada, onde a pessoa passou na prova, eu fiz uma provinha mesmo, técnica, a pessoa tirou 10, mas era uma pessoa que trabalhava sozinha, que era
era, diria, quase rebelde, assim, né? Todo mundo tinha um alinhamento da empresa, uma meta, vamos cumprir. A pessoa queria falar, não, mas eu não concordo, vou viver isso. Não faz o menor sentido. Então, o que eu diria, assim, eu acho que os dois são igualmente importantes. Então, assim, tem que estar aberto para conviver com pessoas, ter o espírito da equipe, estar alinhado com os propósitos da empresa. Tudo isso, para mim, é igualmente importante. Então, assim, estudar, mas estar atento também a o que o seu chefe está pedindo, o que seus pares estão fazendo, como é que você pode ir um pouco além, assim. Eu acho que também aquela coisa de eu não fui contratado para isso, não existe. Sabe? Isso a aqui, zona de conforto, daqui eu não saio, tá bom aqui. não tem nada, eu acho que pior para o seu crescimento, a maior barreira de crescimento que pode existir para uma pessoa é falar, isso não é meu, isso não é minha área, isso não é minha função. Não é minha função. Isso é a maior barreira de crescimento que existe, não importa o quanto de conhecimento você tem. Eu tive um mentor dentro da empresa que ele me falou assim, olha só, imagina que você está na estrada e você está dirigindo, na velocidade da estrada, você está na sua via, você está perfeito. Você não está fazendo nada de errado. Só que do lado contrário vem um caminhão e se você não fizer nada, ele vai bater em você, porque ele está desgovernado. Você vai esperar ele bater ou você vai tomar uma ação para mudar o curso, né, para você tentar ali sobreviver, pensando numa catástrofe. E o exemplo serve para a empresa isso. Talvez você está enxergando um problema, um processo que não está legal, uma melhoria que não é sua, mas que vai impactar a sua área, vai impactar a sua empresa. Sugere, pega para fazer, corre atrás. Eu acho que é super importante pessoas que estão além, assim, que antecipam, que têm a energia para gastar para além da caixinha para o qual ela foi contratada. Isso, para mim, é sem dúvida uma fórmula de sucesso para ter posições melhores na empresa. Faz toda a diferença, né? Uhum. Absurdamente. Eu digo isso também por experiência própria. Eu lembro do meu início de carreira que todas as possibilidades de função eram uma oportunidade de aprender. Não era algo a mais, era um aprendizado e que faz com que você agregue informação e se mostre disponível. Então, é aquela questão, né? Com certeza a sua formação foi fundamental também para a sua posição atual. Porém, a oportunidade, quando ela apareceu, você não falou, pô, eu devia ter terminado aquele curso lá que eu não gostei para essa oportunidade. Não, você estava pronta para a oportunidade. E estar pronto para a oportunidade é justamente fazer tudo o que for necessário para que essa oportunidade apareça e você absorva, você abrace essa oportunidade. Porque quando você não está pronto, não é oportunidade, é algo que passou para outro. Então não é oportunidade para você, pode ser para outro, mas quando você está pronto, e estar pronto é isso, estar pronto à disposição. O livro Poder do Hábito fala muito sobre essas questões, né? Um livro que eu gosto muito e fala muito sobre a questão de hábitos que você acaba consolidando na sua vida, bons e maus hábitos. E você que está começando hoje, até é bem interessante, eu até falo lendo para você que está começando hoje, essa postura que ela falou é um hábito. Se você absorver esse hábito na sua vida, de ter uma postura de de deixar essa questão de lado, de essa não é a minha função, estar disponível e pronto e preparado para todas as possibilidades que vão aparecer como desafios e como oportunidades, pode ter certeza que a sua carreira vai ser bem diferente das pessoas que dizem essa palavra, não é a minha função. Concordo. Você falou do livro O Poder do Hábito, entrando assim nessa questão de livro, tem algum que você está lendo no momento, ou algum que você leu que te marcou muito, que você gostaria de compartilhar? Eu tô lendo agora O Contador de Histórias, do Dave Grohl, acho que fala assim. Ele é o ex-baterista do Nirvana e hoje ele tá no Foo Fighters. E eu me interessei por autobiografia quando eu li A Marca da Vitória, que é o fundador da Nike. E aí eu me interessei, porque essas pessoas são famosas, então elas têm uma história para contar. E eu ainda estou na metade do livro, não terminei, mas fazendo um paralelo entre esses dois livros, e que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, fica muito claro que as pessoas que prosperaram, que tiveram sucesso, têm muita paixão. Tem muita paixão pelo que ela faz. Então, assim, elas acreditam muito naquilo, elas correm atrás, diante das adversidades, que são muitas. Assim, eu acho que quem vê a Nike como ela é hoje, quem vê o Foo Fighters como ele é hoje, não pensa que para chegar ao sucesso
teve muito trabalho, teve muito desafio, teve muito não, teve muita derrota. Então, assim, para mim, o interessante de ler essas autobiografias é ver a trajetória, né? Assim, que a gente só vê um recorte. A gente só vê o sucesso. A gente só vê o sucesso, mas não vê tudo que elas passaram para chegar lá. E pensando nisso, eu fico lembrando do Fábio, que foi um empreendedor. Assim, quem vê a Vital hoje, onde ela está, com a quantidade de equipamento, com a reputação de mercado, parece que foi assim, né? E não foi. Imagina o Fábio qual era o carro que você estava? Num calor danado, sem ar-condicionado, de gravata. Sim. Era um Celta, isso 12 anos atrás, a gente tinha um Celta e eu vivia para visitar os hospitais, eu estava nesse Celta, 2 portas, sem ar-condicionado e de terno e gravata. Então, assim, hoje, quando eu me deparo com algum colaborador reclamando que o carro está sem ar-condicionado, está quebrado, sabe de eu nada. falo, meu amigo, você não sabe de nada, não sabe mesmo. E no começo, né, eu ajudava com questões administrativas na Vital. Minha filha tinha meses e eu trazia ela para cá a partir de 2 meses. Chegava, ela estava dormindo, eu colocava na salinha assim, naquele chiqueirinho que chama, né, dormindo. Tocava o telefone, tinha que sair correndo para atender, para ninguém ouvir. Então, né, a gente tinha que se modular de acordo com o que dava para fazer, para entregar o melhor, né? São histórias interessantes que eu estava esses dias conversando com uma colega que ela é personal de uma academia na Paulista, bem renomada. E eu contei um pouco da minha história com ela, que eu tô fazendo também personal com ela, e ela falou, é interessante que eu escuto muitas histórias iguais às suas lá. Ou seja, eu comentei com ela, tem uma estatística que 80% das pessoas de sucesso começaram do zero. Então, 80% das pessoas que estão numa posição que são almejadas por outras, elas começaram do zero. E ela falou, ó, a maioria das histórias que eu escuto dos meus clientes personais, numa academia extremamente renomada na Paulista, é parecida com a sua. Ou seja, a história, vamos dizer assim, a trajetória de todo o contexto de ponto final, ela é parecida. Ela começa com muito esforço. E mais um livro que eu dica para você que está estudando, quer livros bons, o livro do Mindset fala muito sobre isso. Uma psicóloga americana que fala sobre os mindsets fixo e de crescimento, onde você, com o mindset de crescimento, você busca sempre aprimorar, crescer, estudar, e o esforço faz você chegar num lugar diferente. E é o que eu vejo quando você conta a história do Foo Fighters, a história da Nike. A sua carreira faz com que mostre que o seu mindset durante a trajetória foi extremamente de crescimento. Toda dificuldade não era um problema, era uma oportunidade. Então isso fazia com que você crescesse e chegasse até esse momento. E cá para nós, temos idade para chegar muito mais além do que chegamos e estamos no caminho, no processo. E continuando com essa trajetória, com esse mindset, a gente consegue ajudar muitas pessoas, assim como você que hoje pode estar se deparando com esse podcast e pode estar sendo impactado e aspirado e inspirado por essa conversa, por esse bate-papo. Eu acho que tem que ter resiliência. O caminho não é fácil, ele é árduo, mas assim, tem que ter consistência, tem que ter persistência, tem que ter paixão, tem que ter uma motivação, mas tem que seguir. Uhum. Com positividade. Se você está alinhado com o seu propósito, insista, assim, porque vai dar certo. Aquilo que você pega para fazer, que você acredita, que você tem paixão, vão ter muitos nãos, vão ter muitos percalços, vão ter várias pedras no caminho. E vai moldando a gente, né? Vai. Isso vai moldando, vai fazendo com que a gente tenha uma mente mais aberta, consegue enxergar de outra forma. Então, acho que tudo isso colabora para o nosso crescimento como um todo até, né? Fora a questão da liderança, que você até comentou, que isso já destoava em você, tem alguma outra característica que você fala, isso aqui me marcou muito a minha carreira, assim, alguma característica sua como profissional? Para te ajudar a chegar onde você está hoje? Eu acho que eu sou boa em resolver problemas, assim. Resolver problemas no seguinte sentido. Se eu olho uma coisa e eu vejo que ela não está funcionando bem, ou ela não está andando, ou poderia melhorar, eu entro de cabeça. Assim, eu entro de cabeça para correr atrás, para melhorar. Eu sou muito boa de ter uma visão 360, assim, dentro da empresa. É uma empresa super complexa, porque tem muitos colaboradores, é uma empresa gigante. Então, assim, eu acho que eu aprendi a trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, a fim de colocar todo mundo para resolver um problema. E eu acho que isso
Isso também ajudou muito, porque, assim, eu estava sempre me metendo e falando com várias áreas. Então, assim, sabe, você vai se tornando uma pessoa conhecida, mas conhecida no sentido bom, porque você está ali tentando engajar todo mundo, usar os melhores recursos da empresa para todo mundo atingir um objetivo comum, que é melhorar um processo, melhorar alguma coisa que vai ter um benefício para a empresa, para o cliente, para o paciente, para nós mesmos. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Inclusive, hoje, às vezes até quando eu recebo feedback, aquelas sessões de feedback, isso sai como uma coisa que é uma fortaleza minha, que é essa visão 360 e a resolução de problemas. Você é uma pessoa curiosa também, assim, bate alguma coisa que você não sabe, quero entender isso daqui, deixa eu entender mais a fundo, você tem esse perfil? Médio. Eu tenho ficado mais, assim, sabia? Agora, inclusive, com podcasts, eu vou buscando cada vez mais, através de podcast, vídeo no YouTube, ou até um Instagram, assim, focado, eu tenho buscado mais, mas não foi sempre assim. Eu tive uma professora que ela falava, eu gosto de você porque você é curiosa, que você vem me fazer várias perguntas diferentes. É isso que eu gosto de você, continue assim. Acaba sendo uma coisa boa. Você falando sobre fazer perguntas, tem uma coisa interessante que sobre liderança, né? Agora, dentro do perfil de liderança, uma vez me falaram que também um perfil bom de um líder, né? Assim, é fazer boas perguntas. Porque chega um determinado momento da sua posição na liderança de empresa, você não tem todos os detalhes de tudo que está acontecendo em todas as áreas, em todos os lados. Mas se der um problema, fazer pergunta. Por quê? Por quê? Porque até você entender tudo. Então, assim, fazer perguntas, saber fazer as perguntas corretas, te leva longe também. Porque te ajuda a resolver problemas e te ajuda a buscar, né, aquilo que você está indo aí a fundo para entender melhor. É verdade. E é interessante que a Mariana falando, por que eu acreditava e tinha convicção que ela era engenheira? Por causa do perfil dela. O engenheiro, ele é louco para resolver problema. Ele é treinado durante os 5, 6 anos de faculdade a resolver problemas. Então, assim, olhando um pouco o perfil da profissional, que eu já conheço ela há algum tempo, eu nunca perguntei qual era a formação dela, porque eu tinha certeza, literalmente. Por isso, quando ela falou para mim da minha formação em fisioterapia, eu falei, mas como? Porque o perfil é um perfil resolutivo, é um perfil de solução de problemas. É bem interessante que ela agregou e potencializou esse perfil dela. E com certeza, livros que você lê, pessoas que você convive, o ambiente em que estimula, potencializa isso. E você usou isso ao seu favor e voou, literalmente. Porque assim, engenharia, gente, eu não formaria de jeito nenhum. Eu sou péssima com números, eu não sei fazer contas básicas de cabeça. Eu preciso de calculadora para fazer contas básicas. Então, assim, engenharia, eu não seria capaz de passar. Que o jornalismo ensina é o seguinte, você não precisa ser bom em alguma coisa, você tem que conhecer alguém que é bom, você vai lá e pergunta para ele. Concordo com você. Então, saiba usar os recursos, exatamente. Tem gente para tudo. Exatamente. Eu trabalho em equipe, eu trabalho cada um na sua, literalmente. Que mensagem você daria, assim, para quem está te assistindo sobre dedicação profissional? Eu sei que você falou, assim, de várias formas, mas, assim, a pessoa, ela quer despontar, ela quer crescer na carreira. Que mensagem você daria, assim, até pela sua jornada como profissional? O que você falaria para essa pessoa? Acho que eu vou puxar um gancho com o que o Fábio trouxe do livro O Poder do Hábito. Eu nunca li, mas eu sou uma pessoa de hábitos, assim, eu sou disciplinada. Eu sou muito disciplinada, assim, gente. Eu sou disciplinada com o horário de dormir. Parece que assim, né? Porque as pessoas têm essa visão de que ela é diretora, ela não tem tempo para nada. Gente, todo mundo tem tempo para tudo. Mas você tem que ter disciplina. Assim, você tem que controlar a sua rotina, você tem que controlar seu tempo, você tem que controlar o espaço. Então, assim, o meu conselho seja disciplinado, assim, e na vida profissional e pessoal. Não tente correr uma maratona sem ter treinado, não tente, assim, deixar tudo para a última hora, assim, se estruture, se organize e tenha um equilíbrio, porque também, assim, eu não acredito nesses sprints, assim, sabe? Aquela pessoa fala, então eu vou trabalhar 24 horas direto, ou eu vou fazer isso tudo. Não, eu tranquilamente eu dou conta de fazer tudo de última hora. Eu não acredito nesse estilo, assim. Uhum. Eu acredito na constância, na disciplina, no hábito. Então, assim, eu acho que as pessoas conseguem entregar melhor quando tá tudo em equilíbrio, assim, sabe? Quando a vida... E eu não acho que a gente consegue dissociar a vida profissional da pessoal. Então, assim, primeiro eu acho que tem que ter uma dedicação para os dois têm que estar em equilíbrio. Se você não estiver bem na sua vida pessoal, na sua saúde, vai impactar na sua vida profissional. E se você estiver
dedicando e colocando toda a sua energia na vida profissional, vai impactar a sua pessoal. Eu acredito num equilíbrio. Então, assim, o meu conselho para todo mundo é foque em ter uma vida equilibrada, seja disciplinado, respeite entregas. Ter um compromisso com si próprio, né? Exato. Eu acredito muito que para você se comprometer com a empresa, primeiro você tem que ter compromisso com si próprio. Então, assim, eu não consigo acreditar que uma pessoa que não consegue encontrar o tempo ou para cuidar dos filhos, ou para fazer uma refeição saudável, ou para ir para academia, ou para fazer... que não cuida de pequenas coisas, eu não acredito que ela vai conseguir entregar no mesmo nível no trabalho também. Então, para mim, a palavra seria: tenha disciplina, tenha organização, seja consistente. Não tente ter picos e vales, sabe? Eu acho que esses picos acabam desanimando, porque a pessoa é tudo ou nada e acaba não encontrando no meio termo, não sai do lugar, porque ela quer dar um estirão em alguma coisa, ela desanima muito fácil, assim. Então, você acaba não conseguindo se encontrar algo que funcione para você no seu ritmo, assim, de crescimento. E a alegria e a frustração vêm na mesma proporção, né? Então, assim, aí como é que você vai lidar com isso, né? Com picos e vales é difícil. Então, assim, eu acredito nisso. E disciplina, para mim, gente, leva a chave as pessoas longe. Exato. Você até falou da questão do tempo. Uma vez eu estava no meu LinkedIn, aí eu vi lá uma daquelas frases, né, que o pessoal coloca, do professor Cortella. E ele fala assim: o tempo, ele existe, mas a questão é... Porque a gente sempre tem mania de falar: eu estou sem tempo, estou sem tempo de fazer isso, eu estou sem tempo de ver tal pessoa, estou sem tempo de... O tempo existe, a questão é: o que é que você está fazendo com o tempo? Você tem uma porção de tempo no teu dia e você precisa realocar esse tempo para alguma coisa. O tempo está lá, a questão é que você preferiu fazer A ao invés de B. Se você quer fazer B, você consegue realocar para... E é verdade, o tempo ele é o mesmo para todo mundo, tá todo mundo debaixo do mesmo céu. Então, assim, o tempo existe, a questão é como é que a gente vai usar esse tempo ao nosso favor, a favor daquilo que a gente precisa fazer, ao invés de ficar dizendo que não tenho tempo, eu não vou conseguir, não vai dar. Exato, faça as escolhas. Exatamente. Assim, faça a sua escolha o seu difícil, mas assim, faça. Sim. Sim. A questão do não tenho tempo é um hábito, a questão do não consigo é um hábito, a questão do eu não posso é um hábito, e ao contrário também, o eu posso é um hábito, o eu ter disciplina é um hábito. Todas as questões relacionadas que trazem um equilíbrio também é um hábito que você consegue equalizar tanto a carreira quanto a questão profissional, a questão pessoal, que é bem importante. Porque preocupado com a questão pessoal, você não vai performar tão bem quanto poderia-se na carreira, entregando aquilo que você precisa, pensando na quantidade de pessoas que estão na sua dependência de tomada de decisão, principalmente. Então, isso é bem interessante, a questão de disciplina. E a disciplina é um hábito que você abraçou, constituiu e fez com que ele fosse um aliado seu nesse contexto de carreira e de questão pessoal, questão profissional. É bem interessante isso. Muito bom. Isso aí, o hábito ele existe, mas ele pode ser ou positivo ou negativo. Ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Mariana, quais são assim as suas considerações finais? A gente já está chegando próximo ali do horário. O que você... Fala aí o que você quiser no seu tempo aí. Não, eu acho que assim, para quem está buscando aí uma ascensão na carreira, acho que a gente passou por quase tudo, né? Assim, da questão do propósito, da resiliência, da disciplina, que foi o nosso último tópico. Mas eu acho que o mais importante é, assim, autoconhecimento. Eu mentoro muitas pessoas dentro da GE, várias pessoas me buscam, principalmente por eu ser jovem, tá onde eu tô, muitas mulheres também. Muitas pessoas jovens me buscam para conversar sobre carreira e com muita incerteza, assim, né? Até porque o mundo tá mudando muito, as oportunidades... Você muda ao longo do tempo, né? Quem era você há 20 anos atrás era outra pessoa, outra cabeça. Pensando em carreira, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: tenha autoconhecimento de saber onde estão seus pontos fortes, onde estão seus pontos fracos, o que você gosta e o que você não gosta de fazer. Tinha uma época que a gente fazia aqueles exercícios de onde você quer estar daqui a 5 anos, 10, 15 anos. Gente, eu tenho pavor desse exercício. Porque eu nunca fui, assim, muito...
eu quero cumprir esse objetivo porque daqui a 2 anos eu quero... Assim, as coisas foram acontecendo como consequência do meu presente. Não que eu fui, assim, tirando isso que eu queria trabalhar numa multinacional, mas eu não... De resto, as coisas foram aparecendo para mim pelo que eu fazia hoje, não pelo que eu ficava colocando lá na frente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que as pessoas precisam se autoconhecer para saber assim, não queira estar num lugar onde você não vai ter as suas qualidades otimizadas e sim os seus pontos fracos. Se você não sabe onde você quer estar ou o que você quer fazer, pelo menos saiba o que você não quer fazer ou não sabe fazer tão bem e onde talvez os seus pontos fracos estejam acima dos positivos. Então, assim, faça por eliminação. Então, assim, eu tenho algumas questões para mim de carreira, algumas áreas, alguns tipos de trabalho que eu sei que não são meu perfil, assim, que não vão me manter motivada por muito tempo. Então, eu já sei que se esse tipo de oportunidade surgir para mim, provavelmente eu vou deixar passar. Por outro lado, eu sei quais são minhas fortalezas, onde que eu agrego mais, então tem um leque de outras oportunidades para eu assumir também. Então, acho que assim, o meu conselho seria esse. Se você está perdido ou talvez um pouco sem saber exatamente o que você quer, já faça por exclusão aquilo que você não quer ou onde você acha que você não vai atuar bem. Não tem nada pior do que você estar num lugar onde você não está conseguindo mostrar as suas qualidades. Eu acho que todo mundo tem qualidades fortes, eu acho que todo mundo é capaz, todo mundo é inteligente, todo mundo é comprometido, todo mundo quer o melhor para si, todo mundo quer ser reconhecido, mas você tem que estar no lugar certo. Então, acho que seria isso, além de tudo que a gente já falou, eu agregaria isso. Esse pensamento, assim, você foi construindo com o tempo, algo que você já tinha muito, assim, para si, já era uma coisa muito forte? Não, foi uma experiência. Eu tive uma experiência negativa nesse tempo dentro da empresa. Teve uma época que eu estava no lugar errado. Eu estava numa posição que definitivamente não tirava o melhor de mim. Então, assim, da mesma forma como hoje eu amo, estou muito bem, estou super feliz e conseguindo mostrar, né, o meu melhor, eu já estive numa posição onde eu não estava aí. E foi aí que ficou muito claro para mim a importância de você estar no lugar certo de acordo com as suas qualidades. Mas foi experiência, foi com a dor. Tive muita resiliência, paciência, mas foi uma fase bem difícil. Assim, eu chorava todos os dias, não estava me encaixando. Assim, eu me mantive firme no propósito de continuar na empresa, porque eu gostava muito, mas foi uma fase dura, mas que foi de altíssima valia para mim, porque me ensinou isso. Hoje eu sei onde eu não quero estar. E faz muito sentido, né? Todos nós temos os nossos talentos, digamos assim, algo que aquilo te faz feliz e você consegue entregar o seu melhor e consegue pensar e além daquilo que você fala, isso não está fazendo sentido. O Fábio, por exemplo, ele tem um perfil totalmente comunicativo, gosta de estar com pessoas. Eu já gosto de estar aqui, de pensar, de ter mais a questão da criatividade. Eu falo, Fábio, eu tenho perfil comercial 0. Então, assim, eu jamais trabalharia com isso, porque eu não gosto, não me encontro nisso. Nós temos casos, inclusive, de pessoas na empresa, que a pessoa é excelente comunicadora, mas põe a pessoa na frente de um computador. Nada flui, não acontece. Mas porque ela tem um talento para uma coisa específica e para o outro não. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque a pessoa consegue crescer naquilo. A pessoa até se frustra por uma posição em que ela sabe que não tá fazendo bem para ela, e se não tá fazendo bem para ela, pode... vamos dizer assim, frustrar o contexto do trabalho da equipe, no contexto geral. E é uma coisa interessante, Mariana, que você falou, na sua posição hoje, aonde você chegou, na sua posição, eu acredito que não tem tantas mulheres nesse contexto de posição, tanto América Latina quanto outras regiões espalhadas pelo mundo. Isso foi um grande desafio para você se colocar nessa posição, ou foi algo natural que foi envolver, ou foi que a equipe se envolveu nesse contexto de... Por que eu pergunto isso? Quando nós fazemos contratações aqui, eu sempre falo para todos, eu não contrato por ser homem ou por ser mulher ou por religião, por algum contexto, eu contrato pela competência. E quando a pessoa tem competência para performar aquilo, não vem ao caso se ela é homem ou se ela é mulher. Então eu sou bem categórico nessa questão mesmo, a competência é o mais importante. E como é que foi isso para você, nesse sentido, quando você chegou nessa posição? Para mim, honestamente, isso nunca foi um problema, porque a cultura da empresa, por incrível que pareça, acreditem, tem muita mulher. Tem muita mulher
na diretoria reportando direto para o CEO, tem muita mulher no meu nível. Na GE tem muitas mulheres, assim, a gente brinca, se a gente for na área de operações da empresa, tem muitas mulheres. Então, assim, eu também tenho essa sorte de estar numa empresa que realmente reconhece os profissionais pela entrega, pela competência, pelo compromisso, independente do gênero, que é o que você faz aqui, né? Então, assim, eu acho que sim, ainda existem entraves no mercado, no mundo de trabalho ainda existem alguns ambientes onde isso é um tabu, mas eu não posso dizer que eu vivi essa experiência porque eu sempre fui reconhecida pela entrega independente, porque esse é o ambiente que a GE permeia, assim, a gente faz o processo igual para igual, trato igual, nunca tivemos qualquer constrangimento em relação a isso. Que, de novo, é mais um motivo para eu ficar também, né? Assim, para eu ficar, permanecer e gostar tanto. De ter esse reconhecimento, de não se sentir barrado por nada, muito pelo contrário, ter esse incentivo da própria empresa, né? Sem dúvida. Que legal. Fico feliz e parabéns a você pela carreira, pela trajetória. Parabéns à GE também pelo contexto, vamos dizer assim, pela oportunidade de poder pensar e agir nesse contexto de carreira num contexto geral. Muito bom. E parabéns principalmente a sua carreira, a você pela trajetória que esteve até aqui. Bom, infelizmente, nosso tempo já chegou ao fim. Querem falar mais alguma coisinha? Se deixar, vai embora aqui. Fora o Fábio, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só vou agradecer mais uma vez por estar aqui. Foi uma conversa super gostosa, super leve. Contem comigo. Estou sempre à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Gostei muito de conhecer sua carreira. Até, assim, nos incentiva ouvindo, assim, sabe? É muito bom enxergar você... Não só como mulher, mas na tua carreira onde você está hoje, a forma como você enxerga as coisas, essa sua visão mais macro de tudo, de eu quero, eu faço, eu consigo, eu vou atrás. Isso com certeza vai estimular muitas outras pessoas, mulheres principalmente, a deslancharem, deixar o medo para trás e correr atrás daquilo que querem. Gente, obrigada. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Quer falar mais alguma coisa? Não, só parabenizar novamente a Mari, agradecer pela visita, pela oportunidade de nos dar aí para conhecer um pouco mais dela, da carreira, e nos vemos aí nos próximos eventos que com certeza nos encontraremos, e é sempre bom ter você perto, ter você aí para nos ajudar nesse contexto da saúde. A gente consegue juntos com certeza vamos muito mais longe e ajudamos muito mais pessoas. Gente, é isso, muito obrigada. Agradecemos vocês aí por terem assistido mais esse episódio. A nossa conversa continua nos comentários. Deixem aí até sugestões futuras do que a gente pode trazer aqui para o podcast Vital. Muito obrigada por ter assistido, pela sua audiência, e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.